santos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é um prazer, uma alegria, uma felicidade poder estar aqui, dando abertura a esta conferência. Olha só, a palavra conferência já vem do verbo conferir. Então, um chamado para conferirmos. E hoje vamos fazer uma conferência histórica. Vamos tratar de um tema extraordinário. Pelo menos para mim é apaixonante. Eu gosto muito da história, pois é lá onde nos encontramos e nos identificamos onde estamos. Quando olhamos para o passado, enxergamos melhor o presente e refletimos sobre o futuro. Quando você conhece uma canção, uma música e somente escuta e gosta dela, você tem um sentimento por ela, por conhecer, pelo estilo, pelo gênero, pela letra. Mas quando você conhece o autor e a razão dessa música existir, tudo isso faz um diferencial. Quem conhece a música Amazing Grace sabe que é um cântico universal, belíssimo, mas quando você escuta a história de John Newton, você fica impactado. Você valoriza a música 2 vezes, 3 vezes mais. Porque você vê onde ela surgiu, onde ela foi forjada, onde está a sua identidade. Então, eu quero falar nesta noite sobre a história da teologia. Eu queria ler um texto com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas. O Novo Testamento tem 4 testemunhas a respeito da vida de Jesus, são 4 evangelhos, e há uma forte razão teológica para essa existência. E os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles compreendem uma só visão, sim, unir, e ópticos, visão. Aí vem a palavra ótica, né? Sinóticos, aqueles que comportam a mesma visão, são Mateus, Marcos e Lucas. E João, que se distancia da tradição dos 3. Os sinóticos se preocupam em apresentar o ministério de Jesus na região norte da Galileia, com maior intensidade no estágio de Jesus no ministério norte. E João, na região sul. João registra a passagem de Jesus em Jerusalém em 3 Páscoas, e a Páscoa era anual. Daí vem a ideia que Jesus teve um ministério de 3 anos. E eu quero ler no Evangelho de Lucas, que é o único evangelho escrito por um gentil. Lucas era grego, provavelmente de acordo com evidências históricas de Antioquia da Síria, e ele recebeu influência do apóstolo Paulo, e ele representa muito a teologia paulina, e ele faz um registro aqui para nós inédito, que não encontramos nos outros evangelhos. Então, no último capítulo, que é o pós-ressurreição, capítulo 24, versículos 44 a 48. Os judeus têm por tradição, abre a tua Bíblia, Lucas 24, 44 a 48. Os judeus mantêm uma tradição até hoje de representar o cânon bíblico. Isso vem antes de Cristo. O cânon hebraico, a Bíblia hebraica, ela se chama Taná. Diga comigo, Taná. A palavra Taná é um acróstico. Um acróstico é um acrônimo, ficou mais fácil, né? É uma sigla. Utiliza as primeiras letras para formar o nome. E os judeus chamam de Taná toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, Taná. E Taná vem de 3 palavras hebraicas. Torá, diga comigo, Torá. Torá, que quer dizer lei, mandamentos, ensinos, normas, que representa a primeira parte do Antigo Testamento, Pentateuco. Penta no grego 5 e teucos, rolos. Os 5 rolos iniciais, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, o Pentateuco é a Torá. A segunda parte do Antigo Testamento se chama Neviim. Diga comigo, Neviim. Neviim é o plural para profeta. Navi, profeta no singular. Neviim, profetas. Então, o Antigo Testamento, eles tratam todos os livros históricos como profetas anteriores e posteriores. Então, Taná vem de Torá, Neviim, e a terceira parte que é Retuvim. Diga comigo, Retuvim. Naturalmente os livros escrevem Ketubim. Essa palavra quer dizer sagrados, que é a parte dos textos poéticos e sapienciais.
a Bíblia hebraica ela se chama Taná, porque ela está dividida nessas três partes: Torá, Neviim e Retuvim, que são os textos poéticos. Ela não segue a mesma ordem que a nossa Bíblia, que termina com Malaquias, termina no segundo livro das Crônicas. E Jesus chega aqui e diz assim, Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno, poderoso e justo, nós te louvamos por tua santa palavra, por este momento tão aprazível que o Senhor nos dá de estarmos diante dela. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos capacite nesta hora, para que seu nome seja glorificado, engrandecido e a tua igreja edificada. Pai, nos ajuda com a tua graça, nos sustenta com a tua mão e realiza o teu propósito nesta noite. Aquilo que o Senhor direcionou para cada coração, sabemos que nenhum alvo sairá fora do lugar, pois o Senhor é perfeito em todas as coisas. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. É interessante que Jesus venceu a morte no terceiro dia. Ressuscita, aparece aos discípulos e, ao conversar com eles, ele disse, e disse-lhes, são estas as palavras. Jesus, ele fala fundamentado no Antigo Testamento, mas ele não apenas cita o Antigo Testamento, ele interpreta. E o texto disse que vos disse, estando ainda convosco, eu já falei sobre isso, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Então Jesus está dizendo que ele é o ponto focal da teologia. Ele se torna o centro de tudo, porque tudo que está escrito aponta para ele. Tudo converge para ele, se direciona para ele. De mim, tudo o que de mim estava escrito. Isso é tão perfeito que até um osso que não podia ser quebrado de um cordeiro apontava para a morte de Cristo. Tudo está vinculado à sua pessoa, desde o princípio. Aí ele diz assim, tudo que de mim está escrito aonde, Jesus? Aí ele diz, primeiro, na lei de Moisés, ou seja, na Torá. Tudo que de mim está escrito na Torá, na lei. Torá é lei. Aí ele diz, e nos profetas, nos Neviins, partindo de Josué em diante, tudo que for livros históricos, profetas maiores, menores, que você lê, está aqui nos profetas, nos Neviins. Aí ele diz, e nos Salmos, que é o primeiro livro que abre a terceira parte da Bíblia hebraica, que é o Retuvim. Então Jesus diz que ele é o centro das Escrituras, e é por isso que estamos aqui para refletir. E o texto do versículo 45 diz, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, aqui eu já tenho um parâmetro para me aproximar da teologia. É que Jesus, ele se torna o centro do cumprimento, e a leitura que vamos fazer depende de enxergar Cristo agora nessa leitura. E ele abre o entendimento para que os seus seguidores agora possam ler, interpretar a partir dele. E por que ele faz isso? Puxa uma página assim, adianta uma página para o Evangelho de João, capítulo 2, e depois volta para Lucas, capítulo 24. Capítulo 2 de João, veja só, versículo 19 a 22. Respondeu e disse-lhes,
capítulo 2 de João, versículos 19 a 22. Respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Uma nova interpretação, um novo olhar sobre o templo. E o versículo 22, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Veja que só depois da ressurreição que surge uma nova leitura do texto agora a partir da vinda de Cristo. Então, vamos para a história da teologia. Então ele deixa essa ordem aqui, ele abre o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, Jesus joga tudo para as Escrituras. Ele não disse, olha, vocês vão receber revelações novas ao meu respeito, revelações novas sobre a igreja. Não, é pelo que está escrito. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, ele chega, ele diz que ele é o centro, é o ponto de partida a partir de agora. Ele abre o entendimento, ou seja, capacita a igreja para poder interpretar as Escrituras, porque não depende apenas da razão humana, mas da capacitação sobrenatural do Espírito. E depois ele comissiona para levarem à frente a mensagem das Escrituras. Então vamos aos nossos slides e começarmos a nossa história da teologia. Por favor, apertem os cintos, porque é uma viagem de 2000 anos de história. Para você que já fez teologia, tem formação e conhece muito do tema, eu me preparei voltado mais para um público mais juvenil. Então, por favor, não se sinta excluído se você é um jovem mais velho. Não se sinta excluído, né? Eu vou tentar ser homogêneo aqui ao máximo, tá certo? Aliás, é heterogêneo, né? Heterogêneo nessa comunicação. Primeiro, a proposta da nossa palestra é ter uma visão panorâmica. Por quê? Numa noite só, nós vamos tratar de 2000 anos de história de teologia. Isso tem que ser um panorâmica, um panorama. Pan quer dizer tudo, e rorama quer dizer visão. Então, um panorama é você subir na montanha e olhar e ver a cidade toda embaixo. Você enxerga do monte tudo, só não enxerga os detalhes. De cima você não vê detalhes. Para enxergar os detalhes é preciso descer a montanha. Quem já leu O Príncipe de Maquiavel, na introdução, que ele vai fazer uma homenagem ao príncipe com o seu livro, ele diz, olha, ninguém conhece melhor o príncipe do que o povo, e ninguém conhece melhor o povo do que o príncipe. Então, assim como é necessário que aqueles que desenham estejam na planície para desenhar as montanhas, e para desenhar as planícies eles estejam nas montanhas, ele começa com esse trocadilho aí, para que o príncipe receba o seu presente, que é o seu livro. É muito belo. Então, vamos lá. Então, essa visão panorâmica da história da teologia e procurar responder. Primeiro, qual a primeira pergunta? O que é teologia? Vem de duas palavras gregas, theos, Deus, e logia, que quer dizer razão, estudo, ensino, doutrina. Então, é o estudo acerca de Deus ou das coisas de Deus. Alguns dizem assim, o estudo racional acerca das coisas de Deus. Cada um vai floreando e ampliando o conceito, mas vai dar no mesmo lugar, o sentido é o mesmo. Então, é um estudo acerca de Deus, que não dá para estudar Deus. Deus é infinito, é eterno, é ilimitado, é perfeito em todos os sentidos. Então, é um estudo acerca de, não pode ser o estudo de Deus, porque não dá para
fechar o conhecimento de Deus da cabeça humana. Já dizia Tersteegen, um Deus que pode ser explicado não pode ser Deus, porque ele não se limita à compreensão humana. E aí é o Deus incognoscível, como dizia Lutero, mas também é o Deus revelatus, é o Deus que se revela. É aquele que não pode ser compreendido na razão humana, mas ele se revela para que possamos compreender a partir da revelação que ele mesmo se dá de si mesmo. Segundo Roger Walson, na sua obra A História da Teologia Cristã, ele diz que a teologia podemos ler juntos, a fé buscando o entendimento da verdade de Deus. É toda uma busca constante. Eu vou usar aqui a expressão do doutor Sérgio Lira, que ele diz que a teologia é o trilho pelo qual a igreja precisa andar. É o trilho pelo qual a igreja precisa andar. E de fato, não podemos pensar a teologia fora desse contexto. A igreja precisa ter uma teologia para se manter firme na doutrina. Aí vem a importância dos fundamentos teológicos da igreja. A igreja que disser aqui não tem teologia, no momento que está interpretando alguma coisa e ensinando, já é teológico, já é teologia. Até a negação da teologia é uma teologia, que é a teologia apofática. Tipos de teologia, só para você ter uma introdução do que seria o diverso da teologia. Nós temos a teologia bíblica. A teologia bíblica hoje é a que mais presta serviço à pregação bíblica, pois é a teologia que parte da Bíblia e para a Bíblia. A teologia bíblica é a mais essencial. Os sermões expositivos dependem muito da teologia bíblica. É quando você ler um texto e interpreta à luz do próprio texto ou encontra a conexão desse texto dentro de uma visão canônica, ou seja, de toda a revelação bíblica. O apóstolo Paulo, nos mostrando como essa teologia bíblica, ele diz que a passagem no meio do mar foi um batismo. Eles todos foram batizados na passagem do mar. Deus providencia a água pela rocha, ele disse que a rocha era Cristo. Então ele encontra Cristo na rocha no Antigo Testamento, ele encontra a mensagem do batismo e encontra de imediato a Santa Ceia, que ele vai falar nesse mesmo capítulo 10 em diante, e entra no 11 de primeira carta aos Coríntios. Ele diz que eles comeram. Então ele coloca o batismo primeiro e o maná por segundo, comeram do manjar espiritual. Então a ideia de batismo e ceia em segundo lugar está dentro de uma sequência, e Paulo faz essa leitura, identificando aquilo como um tipo de batismo, e um tipo de alimento espiritual, uma bebida espiritual. Isso é o que a teologia bíblica faz, ela encontra os temas principais da Bíblia e as conexões com toda a Bíblia. Já a teologia histórica, que é o que estamos fazendo aqui nesta noite, vamos narrar a história da teologia, como ela se formou, se desenvolveu e se transformou no que é hoje. Por isso que nós temos diversas escolas de interpretação. Vamos falar da soteriologia, doutrina da salvação. Um é arminiano, outro é calvinista, outro é amiraldista. Depende da escola que a pessoa adota, mas como isso surgiu? Então, a teologia histórica, ela se preocupa com essa análise. De onde vem a doutrina da Trindade? De onde surgiu essa concepção de Trindade? Então, a teologia histórica, ela nos leva até o Concílio de Nicéia, em 325, mostra o grande debate, e vai nos mostrando como a teologia foi se desenvolvendo, e se transformou no que é e chegou até nós. E porque algumas teologias são chamadas heterodoxas, ou seja, heréticas, e outras conservadoras, tradicionais, ortodoxas, ou seja, que segue a opinião correta. A teologia sistemática é aquela que procura os textos em conexão que formam uma doutrina. Então você vai estudar sobre Deus, a sistemática organiza. Deus é onisciente, então busca os textos que Deus detém todo o conhecimento. Deus é onipresente, que Ele está em todo lugar. Então ela vai sistematizando e organizando o estudo sobre Deus. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa? É uma força impessoal, como diz o Testemunho de Jeová?
é um Deus, é um terceiro Deus, como dizem os mormons, ou é a terceira pessoa sendo o mesmo Deus. Então, a teologia sistemática, ela organiza isso para nós. E ela busca os textos para fundamentar cada doutrina. A doutrina da igreja. Como saber o que é a igreja de Cristo? A teologia sistemática faz isso. Ela coloca em sistema. Por isso que você fala do universo como o sistema planetário, que estão lá os planetas organizados, cada um no seu lugar, prestando o seu serviço. Assim, a teologia ela vai colocando as doutrinas dentro das caixinhas. Dizem que a teologia bíblica é a que mais consegue unir as igrejas. E a sistemática, reticência. Porque é na sistemática que você diz, eu sou preterista, eu sou amilenista, eu sou pós-milenista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou de um milênio espiritual, eu sou de um milênio literal. É na sistemática. Então, a sistemática não é brincadeira, é um desafio grande para a igreja. E a teologia católica, que está baseada na tradição e do dogma. Quando a igreja interpretou, transformou isso em tradição, estabeleceu dogmas. Então, tem muitos dogmas. Por exemplo, o dogma da virgindade perpétua de Maria. É um dogma da igreja e ela defende até hoje. Maria permaneceu virgem após Jesus ter nascido. Ainda que a Bíblia não diga, mas é um dogma da igreja. Então, ela mantém a tradição e o dogma. A teologia natural. A teologia natural, ela surge dentro da Idade Média e busca compreender Deus a partir da razão e não a partir da fé. Não que ela rejeite a fé, mas que ela busque entender que é possível se chegar a Deus por meio da razão. Então, é por meio da própria natureza, da criação, que se conhece, chama de teologia natural. Essa teologia será rejeitada por Lutero e resgatada depois, e atualmente ela tem uma nova vertente. No transcorrer da aula eu vou mostrar isso. A teologia protestante, e aí se abre um leque, porque desde que começou a reforma, que os denominados protestantes, que esse nome ele não vem por conta do serviço de Lutero, mas por conta do Manifesto dos Príncipes, na Dieta de Spira. A teologia protestante, ela começa com a teologia luterana, que é a que dá base à igreja luterana até hoje, a teologia de Lutero. A teologia reformada, e ela tem uma razão para receber esse nome. A teologia arminiana, a teologia anglicana, a teologia pentecostal, a teologia liberal e a teologia contemporânea, que será a nossa palestra no sábado. Isso é apenas uma entrada do que é teologia, mas o leque é muito amplo e muito dinâmico ao mesmo tempo. Então vamos começar com a era apostólica. Nós temos a pessoa de Jesus como o principal intérprete. Quando Jesus veio à Terra, nós sabemos que os judeus já estavam interpretando as Escrituras. Eles já faziam interpretações dos textos. Por exemplo, Daniel capítulo 9. Veja só, Daniel capítulo 9. Só para você ter uma ideia, diz o texto sagrado, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele estudava as Escrituras, ele estudava os textos dos profetas, e ele chegou à compreensão lendo, ele interpretou. Então, sempre houve a interpretação das Escrituras. O apóstolo Pedro, ele diz que havia uma reunião, eles sempre estavam pesquisando para entender quando haveria de se cumprir essas profecias. Nós encontramos no Antigo Testamento escolas de profetas, e um dos conteúdos da escola dos profetas é o estudo da profecia. Então, eles estudavam as Escrituras. Nos dias de Jesus, nós já estamos aí
de Abraão para Jesus, com quase 2000 anos de história, já tem muitos textos escritos, tanto o texto do Antigo Testamento, que o cânon já está fechado, do Antigo Testamento, quanto textos paralelos de interpretações. Duas escolas nos dias de Jesus ganham grandes nomes, que é a Bet Hillel e a Bet Shammai. Bet quer dizer casa. A casa do Rabino Hillel, a escola do Rabino Hillel, faz uma interpretação. Um dos eruditos dessa escola era o Rabino Gamaliel, que teve um filho, que teve um neto com o mesmo nome, e o seu neto, Gamaliel, foi professor do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que ele era discípulo de Gamaliel, estudou na escola Bet Hillel. E tem a Bet Shammai, que é outra escola que tem interpretações diferentes. E você vai encontrar Jesus confrontando esses homens, dizendo: ouviste o que foi dito pelos antigos, aí não está nada escrito no Antigo Testamento, muitas vezes. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, a tradição interpreta dessa maneira, eu digo assim. Jesus, ele traz uma interpretação do texto. Jesus vai citar o Gênesis, quando diz: no princípio não foi assim, macho e fêmea os criou. Jesus vai estar citando o livro do Gênesis diversas vezes. Lembrai-vos da mulher de Ló. Assim como foi nos dias de Noé, Jesus está sempre interpretando as Escrituras de um ponto de vista histórico. E quando aquele evento histórico aponta para a sua pessoa, ele interpreta, ele diz: olha, essa geração me pede um sinal e não será dado outro. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. O evento de Jonas preconiza a ressurreição de Cristo. Então, Jesus faz esse paralelo. Depois ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele faz um paralelo de eventos. Aquele evento dos dias de Noé anuncia a volta de Cristo. Então, ele está fazendo interpretações, mas o ponto central é a sua pessoa. E quem está acompanhando Jesus? O colegiado apostólico. Eles que estão aprendendo essa nova forma de ver tudo a partir de Jesus. Então, eles precisam saber quem é Jesus, e esse conhecimento vai se dando aos poucos. Jesus multiplica pães, coisa que profeta faz. Jesus revela a vida das pessoas, isso os profetas fazem no Antigo Testamento. Jesus, quando anda sobre as águas, o espanto é grande. Quando Jesus determina para o mar se calar e o vento se aquietar, aí ultrapassou o limite de profetas. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles estão conhecendo Jesus, aprendendo quem é Jesus e quem é o Antigo Testamento a partir de Jesus. Isso são as raízes de uma teologia que está se formando para se construir uma interpretação. Então, vem a era apostólica. Se eu fosse falar só sobre Jesus e os apóstolos, ele passava a noite todinha aqui, porque é muito texto nesse campo da interpretação. Nós temos 2000 anos para trabalhar. Só aqui em Atos, para você sentir. Porque Jesus vai embora, se despede dos discípulos, é assunto aos céus, e de imediato, aquilo que eles recebem de Jesus, após a ressurreição, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e eles vão fazer uma nova leitura do texto do Antigo Testamento. E veja o que diz aqui, capítulo 1, eles se reúnem no cenáculo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 e 16. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, está citando os Salmos, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Quem disse isso aqui para Pedro agora? Que o que Davi escreveu fazia referência a Judas. Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele já está fazendo uma interpretação do Salmo,
que a vida de Jesus estava escrita lá, o Espírito Santo usou Davi e falava acerca de Judas. Agora, veja como isso ficou forte na vida dos discípulos. Versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, ele cita outro salmo: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. Eles vão eleger um novo apóstolo. Judas seguiu o seu caminho e Pedro encontra 2 textos no Antigo Testamento que diz respeito a esse evento. E a eleição do novo apóstolo também estava profetizada. E Pedro está fazendo essa interpretação. Veja só, que coisa tremenda. Porque a era apostólica é a formação da Bíblia. Isso aqui para nós é o Novo Testamento, é a interpretação apostólica. É a base de uma nova teologia que está surgindo. Aí começa no capítulo 2, vamos lá, capítulo 2 de Atos, versículo 16. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O evento que acontece, Pedro interpreta como a profecia de Joel. Ele apela para as Escrituras, para o Antigo Testamento. E nesse sermão de Pedro, irmãos, ele vai citar tantas referências. Por exemplo, versículo 25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. E ele começa a citar as Escrituras, versículo 34, outro salmo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, Salmo 110. Ele vai citando diversos salmos e encaixando na pessoa de Cristo. Capítulo 13 de Atos. Isso aqui é bem rápido, só para a gente entender dessa estrutura teológica que está se formando a partir de Cristo e agora com os apóstolos. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo pregando na Ásia Menor, na sua primeira viagem missionária. O que acontece? Quem lê o Salmo 2, o Salmo 2, vai estar escrito lá: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando é que você vai ler um salmo desse e entender que está falando da ressurreição de Cristo? Sempre que as pessoas leem isso acerca de Jesus em Hebreus 1, capítulo 1, acha que diz respeito à geração de Jesus no ventre de Maria, o que não é. Ela é o tema da ressurreição que está em pauta, que é ser gerado para a eternidade. Aquele que se fez carne passou pela morte e ao ressuscitar nunca mais morrerá, ser gerado para a eternidade. E Paulo faz essa interpretação. Veja, capítulo 3, versículos 32 e 33. E nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Isso aqui é uma interpretação que ele recebe essa revelação, encontra a pessoa de Cristo num salmo davídico. É essa formação da teologia, que essa interpretação é a fé em busca de conhecimento de Deus, como diz Roger Walson. Então, os apóstolos vão morrer, mas vão deixar um legado. Paulo, ele escreve as cartas, são 13 cartas de Paulo, 7 cartas universais, uma de Hebreus, e essas cartas, elas apelam para o Antigo Testamento, fazendo esse tipo de interpretação. Agora, uma vez interpretado assim, para sempre interpretado, tá certo? Não está aberto para qualquer crente ler e achar o que quer nas Escrituras, não, como um processo alegórico, não é isso. Isso aqui é a base da teologia, ela foi dada por revelação aos pais. Aí nós entramos agora na era patrística. O que seria isso? Seria a era pós-apostólica, que vai do 2º ao 4º século. Esse período são aqueles, os apóstolos vão morrendo e os sucessores vão tomando conta da igreja. O interessante é que depois que vão morrendo os 12 apóstolos e Paulo, não aparece mais na igreja apóstolos. O título de apóstolo desaparece. Ele será retomado agora no século 21. Eu não sei se tem algum apóstolo aqui entre nós nessa noite, mas tem muitos apóstolos, né?
Mas hoje tem muita gente com o título de apóstolo. Quando eu fui a Israel, e aí nós ficamos num hotel em cima do muro do Monte das Oliveiras, o Hotel Sete Arcos, e fica olhando para Jerusalém. Você toma café olhando para a cidade, janta olhando para a cidade. E aí quando eu olhei para a mesa ao lado, o nome Mesa dos Apóstolos. Daqui a pouco chegaram os apóstolos, os pastores e tomam o título de apóstolo, mas após a morte dos apóstolos não sucedeu mais pessoas com esse título de apóstolo. É interessante notar isso na história da igreja. Chama de teologia patrística, porque é a teologia dos pais. Patri é pai em latim. Então a teologia dos pais. Aí nós vamos ter Orígenes, Irineu, João Crisóstomo, grandes nomes da história da igreja, Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, homens que defenderam a igreja diante do Império Romano, e eles trabalharam com aquilo que aprenderam dos apóstolos. Eles usaram muito da apologética, que era uma resposta para acusações que vinham de fora, e o campo da polêmica que surgia dentro da igreja. Por exemplo, se converte um judeu, ele é de uma fé monoteísta radical. Ele não entende Deus como três pessoas nunca. Se Deus é único, você dizer que Jesus é Deus, isso pode incorrer em idolatria, em politeísmo. Então havia um conflito com muitos judeus que aceitavam a fé de querer enxergar a pessoa de Cristo como sendo Deus. Tinha essa dificuldade, havia esse conflito. A compreensão errônea de alguns de querer identificar três deuses, o que não é nem três deuses, nem podemos dizer que seria triteísmo ou politeísmo. Jamais. Existe apenas um Deus subsistente em três pessoas. Então, para se chegar a uma compreensão sadia, isso demorou. Então, vai se formando aí um debate e a busca de compreensão de textos. E a igreja foi crescendo e ela se dividiu em 5 patriarcados. Os patriarcas eram os líderes, ao invés de adotar o nome apóstolo, adotaram patriarcas. E é mantido até hoje pela igreja ortodoxa. E os 5 patriarcados: a igreja que ficava em Jerusalém, um patriarca; a igreja ao norte, Antioquia da Síria, outro patriarca, era o segundo; a igreja de Alexandria, outro patriarca, ao norte do Egito, que dava ali a base da África; a igreja que ficava em Constantinopla, atual Istambul, outro patriarca. E essas 4 aqui são as igrejas do Oriente, e uma do Ocidente, que é Roma, a igreja de Roma, que começa a ganhar força porque Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Então existe uma tradição muito forte por conta de Pedro e Paulo, o que faz com que a igreja católica se chame Igreja Católica Apostólica Romana, que Pedro e Paulo são martirizados lá. Por favor. Quando nós falamos desse período patrístico, estamos falando da Idade Antiga, o período clássico. Vai chegar a Idade Média, né, onde vai se formar um novo tempo. Dentro ainda do período clássico, vai se formar a Igreja Católica, que hoje é conhecida como Apostólica Romana. E a Igreja Católica é o reconhecimento da igreja como uma religião que precisa ser legalizada. Ela vivia clandestina dentro do Império Romano, o cristianismo. Então, havia as comunidades, os pregadores, mas não havia reconhecimento do império, estava sempre vivendo na clandestinidade. Quando Constantino, ele reconhece o cristianismo como religião oficial, então começa-se um novo tempo. Quando estatiza a igreja e torna ela a religião do império, eles têm muitos conflitos, porque você tem uma série de pessoas que vieram do paganismo. O Império Romano era um mundo que estava simplesmente dominado pelos deuses, pelo politeísmo. E agora substituir tudo isso por um Deus só. As tradições, os costumes. Então começa uma nova interpretação de adaptação. E aí você vai ter até o nosso Natal, que é 25 de dezembro, o dia do Sol Invictus, substituiu para Jesus Cristo. Isso não torna o dia pagão,
e nem para ninguém dizer não vou comemorar o Natal, porque essa não é a data de Jesus. Isso é apropriação e substituição. Não torna, porque todos os dias são sagrados, foi Deus que fez. Eles se apropriaram do dia. Aí tem pessoas que dizem, porque era o dia do sol invicto, o Natal se torna pagão. Isso é uma mesquinhez, né? Uma pobreza de alma, de interpretação. Querer dizer que aquele dia é profano para o resto da vida. É um dia eterno. Sua paganização não é. Nós éramos uma pessoa até encontrar Cristo. Quando encontramos, fomos transformados em outra. E nós não comemoramos a data, nós comemoramos aquele que nasceu para nos salvar, que é o ponto focal do Natal, é o principal para nós. É a pessoa, não é o dia. Quem estiver dizendo que é pagão, nos mostre qual foi o dia então, para comemorar. Eu comemoro em 25 de dezembro, né? Sem nenhuma preocupação, com muita alegria. Então, irmãos, a Igreja Católica, ela começa, se torna hegemônica, e nesse processo de adaptação de tudo que está ao seu redor, ela vai criando concílios ecumênicos para reconhecer alguns dogmas e dizer, agora essa é a prática, esse é o padrão. E o imperador estava patrocinando esse serviço porque ele não queria o povo dividido, pensando de duas maneiras, então queria unificar. Então, isso vinha como lei hegemônica. Por exemplo, 430, Concílio de Éfeso. Pela primeira vez, Maria é reconhecida como mãe de Deus, Theotokos, portadora e geradora de Deus. Isso foi um prato cheio para quem vinha adorando Artemis, Semíramis. Havia uma deusa mãe espalhada do Oriente ao Ocidente em todas as religiões. A grande Diana dos Efésios, que os arqueólogos encontraram não sei quantas estatuetas, cheias de seios, como aquela que amamenta, que supre. Então, de repente, você substitui isso pela Maria. Então, foi muito fácil começar um processo de veneração. No século VIII, em 700 e alguma coisa, o Concílio de Niceia, o segundo Concílio de Niceia, os ícones foram reconhecidos como instrumentos de inspiração de fé. O que são os ícones? É você fazer a estátua de um mártir da fé, Estevão, para que ele inspire a lutar pela fé e morrer como ele morreu. Nenhum católico vai dizer que adora imagens. Ele diz que é inspirado pela imagem. O ícone tem a função de inspirar, não é de adorar. Criou com esse objetivo, o tiro saiu pela culatra e não deu outra. É idolatria. É inegável o processo. Basta ver as grandes romarias. Nisso, essa igreja vai construindo uma teologia e ela se divide entre Oriente e Ocidente, porque eles não combinam em tudo. Em 395, o Oriente se divide do Ocidente, é a primeira divisão, mas não é uma divisão ainda, aí é a divisão mais política do que religiosa, em 395. Vem a queda do Império Romano em 475, termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, e a igreja continua, até que ela se divide literalmente entre Oriente e Ocidente. A igreja do Oriente fica com a igreja ortodoxa. Então, ela tem uma linha de interpretação diferenciada. Ela rejeita a autoridade do Papa e a igreja católica segue o seu caminho para o outro lado, com os seus dogmas. E, por volta do século XII para o XIII, a igreja católica cria as universidades. E a universidade tem como primazia o estudo da teologia. A teologia é a rainha das ciências, a filosofia está a serviço da teologia. Ela está por cima, não por baixo. Nisso começa a surgir pensadores, essa escola que vai chamar de escolástico, que usa a razão para a compreensão do mundo da fé, é uma teologia natural, apelando mais para a razão humana. Então, aí a teologia natural, ela ganha força com os escolásticos. Até que chega a Reforma Protestante, e aí Lutero tem uma formação baseada na tradição, no dogma, nos cânones, nos sínodos, nos concílios da igreja, as bulas que ele tem que guardar, observar, praticar, obedecer. Toda a sua interpretação vem da igreja, até que ele começa a estudar e comparar o texto numa teologia bíblica, e aí ele tem um encontro de fato com a essência do Evangelho.
É interessante que o mundo conhece as 95 teses de Lutero, que deu no dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Porém, existe uma lista de 97 teses de Lutero. Para nós que estudamos teologia, é mais importante do que as 95, as 97 teses, que Lutero escreveu um mês antes das 95, em setembro. Se você ler as 97 teses de Lutero, você fica impactado, porque Lutero já tem uma compreensão teológica elevada, uma visão de evangelho apurada, e isso tudo é perceptível nas 97 teses. E essas 97 teses, elas estão focadas justamente na teologia escolástica, onde ele vai refutar Aristóteles, que é o padroeiro da escolástica. Os teólogos entendiam que ninguém podia conhecer as verdades de Deus sem passar por Aristóteles, conhecendo a lógica. E Lutero, nas 97 teses, vai dizer: engana-se aquele que pensa que para conhecer o Evangelho depende de Aristóteles. Lutero vai refutar os escolásticos, vai refutar as premissas de Aristóteles, vai bater em cima da academia, dos escolásticos. A compreensão da teologia de Lutero é essencialmente bíblica. Ele não volta o seu pensamento para a filosofia para poder compreender, ter uma teologia sadia. Lutero começa com esse processo de ruptura, de separação, que a teologia, ela depende primeiro da Bíblia, depois do Espírito Santo. É notório que as 97 teses, procura as 97 teses de Lutero e lê para você ver. Que coisa encantadora. Agora estude primeiro um pouco dos escolásticos, do pensamento da escola medieval, para poder você tirar um proveito melhor, né? Simplesmente ler Lutero não vai chegar a um resultado de imediato. Você precisa ler o que está por trás disso, que ele está refutando. Então, Lutero, quando ele compreende o Evangelho, ele escreve as 97 teses de Lutero. Quem já tem ouvido falar das 97 teses aqui? Então, é um documento extraordinário de Lutero. E ali a gente já percebe que existe uma base para a teologia bem fundamentada, bíblica. Lutero, então, ele faz o seu manifesto com as 95 teses, que vai fazer a ruptura entre a tradição católica e geral, que nós conhecemos como protestantes e estamos inseridos. No ano seguinte, de 1517, 1518, Lutero vai escrever, então, a sua teologia organizada. É quando ele lança a teologia da cruz. A teologia da cruz, ele divide a teologia da cruz e a teologia da glória. Para Lutero, todo o texto das Escrituras aponta para a cruz. Se Deus mata um animal para vestir Adão e Eva, falava do sacrifício da cruz. Se Deus diz que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, mas será ferido, fala da cruz, da morte de Cristo. Então, Lutero, ele caminha com a teologia da cruz em toda a Escritura e denuncia a teologia da glória, que não é a glória de Deus, é a glória humana. E aí ele pontua 3 questões fundamentais. Primeiro, os escolásticos. Ele diz que a glória humana busca conhecer Deus pela razão. O que é a razão para Lutero? Uma prostituta. Aqueles que querem buscar a verdade por meio da razão estão buscando por meio de uma prostituta, porque a razão está contaminada pelo pecado, está prostituída. Então ele combate os escolásticos com essa metáfora da prostitutas. Aí ele se volta para os místicos que estão nos mosteiros, buscando encontrar Deus, se isolando do mundo e de todos, uma busca mística por experiências transcendentais, pessoais, individuais, particulares, ocultas. E aí Lutero, ele combate os místicos que acham que é esse auto-isolamento, com essa autoflagelação, que vai se encontrar Deus. A sua própria experiência denuncia a falha que há nesse método. Então, ele denuncia os místicos e depois ele se volta para a igreja que está pregando que a salvação é pelas obras,
que ninguém poderá chegar-se a Deus por meio das obras. Essa teologia é pregada pela igreja, a teologia é pregada nos mosteiros e a teologia é pregada na universidade dos escolásticos. Lutero combate tudo na teologia da cruz. Então, a base da teologia luterana está aí, a teologia da cruz. Até hoje, é o fundamento. Zwinglio, que ali é a primeira figura, que vem antes de Calvino, será um dos pensadores que estabelecerá as bases da teologia, que vai se chamar de teologia reformada, na Suíça. Vai influenciar os pensadores da França, inclusive Guilherme de Farel. Guilherme de Farel vai introduzir João Calvino no processo teológico, na missão da reforma. E João Calvino é um jovem muito capaz, ele tem uma mente perspicaz, aguda, e ele consegue captar muito bem as doutrinas das Escrituras, e ele vai escrever, então, para o príncipe que aderiu à reforma protestante, o documento que são as Institutas da Fé Cristã. E aí vai surgir o grande documento que vai definir a teologia reformada, as Institutas da Fé Cristã. Embora tenha surgido entre os alemães, por Philippe Melanchthon, os Loges Communes, que é os lugares comuns, que foi uma teologia sistemática bem antes de João Calvino, que é conhecida até hoje, foi publicado em português já, os lugares comuns de Philippe Melanchthon, que foi companheiro de Lutero. Então, a teologia de João Calvino, ela parte do princípio da eleição, em que Deus predestina pessoas e faz uma preterição, escolhe uns para o céu, a ponto de rejeitar outros para que vão para o inferno, a dupla eleição. Então, ele trabalha nessa perspectiva de eleição e soberania de Deus governando a sua criação. Então, isso ele busca o fundamento lá em Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona que estabelece essas bases, principalmente na obra Cidade de Deus, que quando o Império Romano está ruindo, Agostinho vai dizer que a cidade de Deus permanece de pé, que é a igreja. Então, ele escreve Cidade de Deus. E aí, ele constrói essa teologia, mas por que que a teologia de Lutero não é chamada de teologia reformada? Por que que a partir de Calvino, se quem mais sofreu no processo foi Lutero? A teologia luterana, ela ganha expressão na Alemanha, porém, como os estados tornaram-se independentes e aderiram àquela forma de pensamento, a coisa ficou engessada, dogmatizada mais uma vez. O rito, as obrigatoriedades religiosas começaram a pesar. Ninguém podia expressar outra forma de crer, a não ser aquilo que era estabelecido dentro do contexto que os reformadores apresentaram. É quando um homem da igreja luterana, na Alemanha, ele vai pensar diferente, que nós precisamos desenvolver espiritualidades, ter experiência, que o conhecimento que a reforma resgatou não é apenas para atingir a nossa razão, a nossa compreensão, mas para atingir a nossa vida. Nós precisamos unir o conhecimento a uma experiência pessoal. E aí, ele busca desenvolver através dos sentimentos, que religião também é sentimento. E aí ele vai escrever um livro chamado Pia Desideria, que é sentimentos piedosos. E aí vai surgir o pietismo, que é uma busca pela espiritualidade, e surge dentro da igreja luterana o pietismo. Esse movimento, ele começa a trabalhar agora com uma teologia que nos chame para próximo de uma experiência nova com Deus, e não apenas o campo da intelectualidade, para não ficar com aquela mente dominada de tanto conhecimento e sem nenhuma experiência devocional, espiritual com Deus, você sentir a presença de Deus, colocar Deus lá em cima como os deístas, que não interferem aqui, que não operam entre nós. Dentro do espaço ali da Suíça, da França, da Holanda, as igrejas dominadas pela teologia de Calvino, dentro da universidade, após a morte de Calvino, Teodoro de Beza é o sucessor de Calvino. Ele pega a teologia de Calvino e torna mais acirrada ainda,
Teodoro de Bessa. Se um defende o lapsarianismo, a queda do lapso quer dizer queda, lapsarianismo, que a queda estava dentro do decreto de Deus, ou Deus decretou a salvação depois da queda, o lapsarianismo, ele vem com supralapsarianismo. Deus decretou a queda e Deus decretou a salvação. O lapso vai dizer que o homem caiu e Deus decretou a salvação. Mas Deus não seria responsável pelo pecado do homem. Que tem livros, Vicente Chiung escreveu um livro, o autor do pecado, e ele responsabiliza Deus para ser o autor do pecado, onde a Escritura diz que não há mal nenhum em Deus. Então, esse extremo vem de Teodoro de Bessa. Teodoro de Bessa tem um discípulo que é o mais qualificado na academia, Jacobus Arminius. Então ele indica para assumir a Universidade de Leiden, o famoso Jacó Armínio. E ele começa a interpretar diferente do seu mestre. E ele começa a escrever também. Só que naqueles dias, quem pensasse alguma coisa fora da caixa, ele estava pondo em risco a sua vida. Ele podia ser queimado numa fogueira, ele podia ser torturado em praça pública, ele podia perder a cabeça. Então, ele começou mantendo os textos dele em sigilo, mas aos poucos foi circulando entre amigos, reproduzir os textos dele, e daqui a pouco uma enxurrada de textos dizendo que ele estava afirmando isso, aquilo outro. Começou uma perseguição ferrenha, e ele foi obrigado a escrever as suas cartas dos sentimentos. Hoje, quem quiser conhecer as obras de Armínio, a CPAD lançou no Brasil, são 4 volumes, e aí você, de fato, vai conhecer o que era um pensador, sua eloquência, sua competência na articulação de pensamento e o que de fato ele pensava. Para não incorrer na falha que disse John Wesley, como pode alguém acusar Armínio sem nunca ter lido uma página sequer de seus livros? Esse é o grande erro, a informação do papagaio, porque John Wesley, ele foi um arminiano radical. Ele foi um arminiano radical, John Wesley. E aí, a grande busca pelas almas, que é um dos movimentos, porque ele acredita que Deus salva a partir do momento que você prega. Nisso, não deu mais para segurar. Dentro da teologia luterana saiu a pietista. Agora vai surgir a teologia arminiana. Isso vai se formar um sínodo chamado Sínodo de Dort, na cidade de... Durante 2 anos haverá um tribunal. Os pastores que aderirem ao pensamento de Armínio depois dele, e uma coisa interessante, hoje é conhecido os 5 pontos do calvinista chamado tulipa, que é o nome da planta, da flor, né? A tulipa. Então, o acróstico da tulipa que deu nome à doutrina calvinista, os 5 pontos. E aí tem gente, você é calvinista de 5 pontos ou de 4 pontos, por conta do amiraldismo, que é calvinismo de 4 pontos. E esses 5 pontos do calvinismo não foi instituído, nem elencado por João Calvino em nenhuma das suas obras, nem por Teodoro de Bessa. Ele vai surgir porque os arminianos que vão para o sínodo de Dort vão levar um documento com 5 pontos do arminianismo. Então, em contrapartida, eles vão levantar o argumento dos 5 pontos calvinistas em refutação aos 5 pontos arminianos. E aí vai surgir a tulipa, no sínodo de Dort. E aí, então, existem 2 tradições batistas. Por exemplo, eu faço parte da Assembleia de Deus, é uma igreja que vem de missionários batistas que seguiu a doutrina arminiana. Então, é natural que eles preguem sempre na perspectiva arminiana. É a questão da soteriologia. A partir do sínodo de Dort, se definiu o que seria a teologia reformada. Aí, nisso, os 5 pontos calvinistas, a tulipa, passa a definir a teologia reformada a partir de Dort. Tem gente que se afirma reformado porque pega só a soteriologia, mas ser reformado é todo um contexto, viu? É muito amplo. E a teologia anglicana, que vai surgir com o surgimento da Igreja da Inglaterra, e dentro do anglicanismo vai surgir o puritanismo, que é influenciado pela teologia reformada, e aí o movimento puritano, que vai influenciar as igrejas evangélicas até hoje. E dentro
da igreja anglicana também vai surgir o metodismo com John Wesley, que cria um método de estudo e o método quadrúplo, que são 4 pontos para interpretar as Escrituras. Estamos apenas conhecendo um pouco da teologia. É a síntese da síntese, é uma panorâmica. No momento que surge a teologia luterana, que gera o pietismo, na teologia reformada, o arminianismo, na teologia anglicana, o puritanismo, o metodismo, tudo isso no século 17, 18, a academia que se separa da teologia, a ciência, vai influenciar muitos pensadores e aí vai surgir a teologia liberal com o deísmo. Dizer que Deus é criador, é Senhor, fez o mundo, estabeleceu as leis para que o mundo funcionasse, mas se ausentou dele. Deus não interfere, ele é apenas transcendente, mas não é imanente. Nega a imanência de Deus. Muitos teólogos se tornaram liberais, adotando novas visões para ler o mundo a partir da ciência, da razão, afirmando a existência de Deus, mas de um ponto de vista deísta. Porém, vai surgir como um padrão de resistência em Princeton, uma universidade que vai fazer toda a resistência com a teologia fundamentalista. É o retorno aos padrões tradicionais conservadores. Aí vai surgir aí homens como Rodgers, Charles Rodgers, Alexander Archibald, Warfield, entre outros, Berkhoff, que foi discípulo deles. Esses homens vão estabelecer as bases de uma teologia que chama de volta para uma visão radical. Radical quer dizer voltar à raiz, não é no sentido de fanático. Então, esse termo fundamentalista não tem o sentido de ser esse sentido negativo que nós conhecemos de pessoas radicais, descontroladas. Não, é buscar a base, o fundamento. A teologia contemporânea, que faz resistência à teologia liberal e faz resistência à teologia tradicional fundamentalista. É a contemporânea que vamos abordar na próxima palestra. Isso aí é apenas uma visão geral. A história da teologia nos mostra como ela tem servido na manutenção da identidade do cristianismo, como nos leva à reflexão de que a mesma não é estática, mas é dinâmica e multiforme. Amém? Até aqui.